a eliminação do conhecimento psicológico. Krishnamurti, o que faz com que a mente sempre siga um determinado padrão, que ela esteja sempre buscando. Se ela abandona um padrão, ela apanha outro. Ela funciona o tempo todo assim. Pode-se fornecer explicações de porque ela age dessa forma para se proteger, por segurança, devido à indiferença, a uma certa insensibilidade, por menosprezar o próprio florescimento da pessoa, etc. Mas é realmente muito importante explorar esta questão em profundidade, porque nossas mentes estão sempre operando numa certa direção. Dissemos que, depois de muito esforço, investigação e visão intuitiva, chega-se a uma parede nua, e que essa parede nua só pode desaparecer ou ruir se houver amor e inteligência. Antes de nos aprofundarmos nisso, eu gostaria de perguntar por que os seres humanos, por mais inteligentes, instruídos, filosóficos e religiosos que sejam, sempre caem nessa rotina de busca de padrão. David Bohm. Bem, penso que a rotina é inerente à natureza do conhecimento acumulado. Como vocês sabem, isto é um diálogo entre David Bohm, Krishnamurti e a plateia. Sempre que eu me referir a Krishnamurti é como Ki, David Bohm Di, se for alguém da plateia é interrogante. Prosseguindo. Ki, você está dizendo então que o conhecimento deve criar invariavelmente uma rotina? Di, talvez não seja inevitável, mas parece que as coisas desenvolvem-se dessa maneira na humanidade. Se estamos nos referindo ao conhecimento psicológico, isto é, que é evidente que estamos falando disso, mas porque a mente não adquire consciência dessa situação? Porque não enxerga o perigo dessa repetição mecânica e o fato de que não há nada de novo nisso? Percebe? Como continuamos a fazê-lo? Parece-me que a rotina ou o conhecimento acumulado aparente ter uma importância bem maior do que realmente possui. Se dissermos que temos conhecimento de algum objeto, como o microfone, isso terá uma importância limitada, mas o conhecimento a respeito da nação a que pertencemos parece possuir uma importância imensa. Que, sim, seria então essa atribuição de importância a causa do estreitamento da mente? Como esse conhecimento parece ter um valor tremendo, que transcende todos os outros valores, ele faz com que a mente fique presa a isso. Parece a coisa mais importante do mundo. Que há, na Índia, essa filosofia de que o conhecimento deve se extinguir. Você o conhece, é claro, o Vedanta. Aparentemente, porém, muitas poucas pessoas iluminam o conhecimento e falam a partir da liberdade. Veja, em geral, o conhecimento parece ser extremamente importante, mesmo que alguém diga verbalmente que ele deveria terminar. Você quer dizer que somos tão estúpidos que não percebemos o facto de esse conhecimento psicológico ter muita pouca importância e, mesmo assim, nossas mentes agarram-se a ele? Eu não diria que somos tão estúpidos, e sim que esse conhecimento estupefaz o cérebro. Estupefato. Isso mesmo. Parece que o cérebro não consegue se desembaraçar. Ele já está tão entorpecido que não consegue ver o que está fazendo. O que ele fará então? Tenho observado durante muitos anos pessoas tentando se libertar de certas coisas. Essa é a raiz do problema. Entende? Essa acumulação psicológica que se transforma em conhecimento psicológico. O cérebro então se divide e todos os tipos de coisas acontecem à sua volta e dentro dele. Ainda assim, a mente se recusa a deixá-las fluir. Sim. Porquê? Será porque existe segurança e estabilidade nisso? É em parte por causa disso, mas eu penso que, de alguma forma, esse conhecimento assumiu a importância do absoluto em vez de ser relativo. Eu compreendo tudo isso, mas você não está respondendo à minha pergunta. Sou um homem comum, percebo tudo isso e a importância limitada do conhecimento em diferentes níveis. No entanto, mais profundamente dentro da pessoa, esse conhecimento acumulado é muito destrutivo. O conhecimento ilude a mente, de modo que a pessoa não tem, normalmente, consciência de que ele é destrutivo. Uma vez iniciado esse processo, a mente não está mais num estado em que é capaz de observá-lo, pois está evitando a questão. Há um tremendo mecanismo de defesa ou de fuga relativo à observação de todo o processo. Porquê? Porque parece que alguma coisa extremamente preciosa poderá estar em perigo. Somos estranhamente inteligentes, capazes e habilidosos em outras direções, mas aqui
onde está a raiz de todo esse problema, porque não compreendemos o que está acontecendo, o que impede a mente de fazê-lo. Uma vez que se atribui importância ao conhecimento, há um processo mecânico que resiste à inteligência. O que faremos então? Percebo que tenho de abandonar o conhecimento psicológico acumulado, que divide, é destrutivo e mesquinho. Mas não consigo. É devido à falta de energia? Não, basicamente, embora a energia esteja sendo dissipada pelo processo. Depois de dissipar grande quantidade de energia, não teria energia suficiente para lidar com isso? A energia voltaria rapidamente se pudéssemos entender o que está ocorrendo. Não creio que esse seja o ponto principal. Não. O que farei, então, ao perceber que esse conhecimento está formando, inevitavelmente, uma rotina na qual estou vivendo? Como vou demoli-lo? Bem, não tenho a certeza de que, em geral, esteja claro às pessoas que esse conhecimento faz tudo isso ou que o conhecimento é conhecimento. Veja, pode parecer que ele é algum ser, o self e o mim. E esse conhecimento cria o mim, e o mim é a experiência como uma entidade que não parece ser o conhecimento, mas algum ser real. Você está dizendo que esse ser é diferente do conhecimento? Parece que sim, ele simula uma diferença. Mas ele é diferente? E ele não é, mas a ilusão tem um poder muito grande. Tem sido esse o nosso condicionamento? Sim. O problema agora é como passaremos por isso de modo a demolirmos a rotina, uma vez que ela cria a imitação ou uma pretensão de um estado de ser. Veja, essa é a verdadeira questão e esse é o movimento central do homem. Parece extremamente sem esperança e ao compreender essa inutilidade, sento-me e digo que não posso fazer nada. Mas se eu concentrar minha mente no assunto, surgirá a pergunta: pode-se funcionar neste mundo sem conhecimento psicológico? Estou bastante preocupado com isso. Parece ser este o problema fundamental que o homem tem de resolver em todo o mundo. Exatamente, mas podemos discuti-lo com alguém que o considere razoável. Mas talvez seu status seja ameaçado e tenhamos de dizer que isso é conhecimento psicológico. Não parece a ele que isso seja conhecimento, e sim algo mais do que isso. E ele não percebe que o conhecimento que tem desse status está por trás do problema. À primeira vista, o conhecimento parece ser algo passivo, que poderíamos usar se assim o desejássemos e que poderíamos pôr de lado se o quiséssemos. E é exatamente assim que deveria de ser. Compreendo tudo isso. Mas chega então um momento em que o conhecimento não parece mais ser conhecimento. Os políticos e as pessoas que estão no poder não escutariam isso. Nem tampouco os supostos indivíduos religiosos. Apenas as pessoas que estão descontentes, que sentem que perderam tudo, escutarão. Mas nem sempre elas escutam, de modo que isso é realmente um ponto crucial. O que faremos a respeito disso? Digamos, por exemplo, que eu tenha abandonado o catolicismo, o protestantismo e tudo isso. Além disso, eu tenho uma profissão e sei que é necessário que eu tenha conhecimento nessa área. Percebo, porém, como é importante que eu não seja capturado no processo do conhecimento psicológico e, contudo, não consigo abandoná-lo. Ele está sempre se esquivando. Estou brincando de pregar peças com ele. É como um jogo de esconde-esconde. Está bem. Dissemos que essa é a parede que eu tenho de derrubar. Não, eu não. Essa é a parede que tem que ser derrubada. E dizemos que ela pode ser derrubada por meio do amor e da inteligência. Não estamos pedindo uma coisa extremamente difícil? É difícil. Eu estou deste lado da parede e você está-me pedindo para ter esse amor e essa inteligência que a destruirão. Mas eu não sei o que é esse amor, o que é essa inteligência, porque estou preso aqui, neste outro lado da parede. Eu percebo logicamente, de forma sensata, que o que você diz é preciso, verdadeiro, lógico, e vejo sua importância, mas a parede é tão resistente, tão dominante e poderosa que não consigo atravessá-la. Dissemos outro dia que a parede poderia ser derrubada por meio da visão intuitiva, se a visão intuitiva não for transformada numa ideia. Sim, quando a visão intuitiva é discutida, há o perigo de fazermos uma abstração dela. Isso significa que nos afastamos do fato e que a abstração se torna extremamente importante.
o que quer dizer, mais uma vez, conhecimento. Di sim à atividade do conhecimento. Que, assim, estamos novamente de volta. Di, penso que a dificuldade geral é que o conhecimento não está simplesmente sentado ali como uma forma de informação, mas é extremamente ativo, reunindo e modelando todos os momentos em função do conhecimento passado. Desse modo, mesmo quando levantamos essa questão, o conhecimento fica o tempo todo à espera e depois age. Toda a nossa tradição supõe que o conhecimento não é ativo e sim passivo, mas na verdade ele é ativo, embora as pessoas geralmente não pensem dessa maneira. Elas acham que ele está apenas sentado ali, que ele está esperando, esperando para agir, e não importa o que tentemos fazer a respeito, o conhecimento já estará agindo. No momento em que percebemos que esse é o problema, ele já terá agido. Sim, mas será que eu percebo como um problema ou como uma ideia que devo executar? Percebe a diferença? O conhecimento automaticamente transforma tudo numa ideia que devemos executar. Essa é a maneira global como ele é construído. A maneira global como temos vivido, o conhecimento não pode fazer nada além disso. Como podemos romper isso, mesmo que seja por um segundo? Parece-me que se pudéssemos ver, observar, estar conscientes, se o conhecimento pudesse estar consciente de si mesmo enquanto trabalha, a questão é que o conhecimento parece trabalhar de modo inconsciente, simplesmente esperando e depois agindo, quando então ele já rompeu a ordem do cérebro. Estou muito preocupado com isso, porque onde quer que eu vá, é isso que está acontecendo. É algo que tem de ser resolvido. Você diria que a capacidade de escutar é muito mais importante que tudo isso, que quaisquer explicações ou lógica? Isso se reduz ao mesmo problema. Não se reduz. Eu quero ver se existe a possibilidade de, ao escutar completamente o que você está dizendo, a parede pode ser derrubada. Você entende? Será que existe essa possibilidade? Estou tentando descobrir, senhor. Sou um homem comum e você está-me dizendo tudo isso. E eu percebo que isso é verdadeiro. Estou de fato profundamente envolvido com o que você está dizendo. Mas por alguma razão a chama não acende. Todo o combustível está ali, porém não há fogo. O que farei então? Esse é o meu eterno apelo. O cérebro tem a capacidade de escutar. Temos de perguntar se o homem comum está tão cheio de opiniões que não consegue escutar. Não podemos ouvir com opiniões, é como se estivéssemos mortos. Penso que o conhecimento possui todos os tipos de defesas. É possível que, digamos, o homem comum tenha essa percepção? É isso realmente o que você está perguntando, não é? Sim, mas deve haver uma comunicação entre você e esse homem. Algo tão forte que o próprio ato dele escutar e de você comunicar-se com ele produz o efeito. Sim, e então você tem de abrir caminho através das suas opiniões, através de toda a estrutura. Naturalmente, é por isso que esse homem veio até aqui, para isso. Liquidou com todas as igrejas e doutrinas. Compreendo que o que foi dito aqui é verdadeiro. Quando você se comunica com ele, sua comunicação é forte e autêntica, porque você não está falando com base em conhecimento ou opiniões. Um ser humano livre está tentando se comunicar com esse homem comum. Ele consegue, contudo, ouvir com a intensidade com que você, o comunicador, está transmitindo a ele. Ele quer escutar alguém que esteja falando a verdade, e quando isso é feito, alguma coisa ocorre no seu interior. E isso acontece porque está escutando ardentemente. Isso é semelhante ao que ocorre quando você, como um cientista, diz alguma coisa a um dos seus alunos. Você está falando a respeito de algo que deve ser tremendamente importante, porque você lhe deu vida. E o estudante desistiu de muita coisa apenas para vir até você. É culpa do comunicador o fato do ouvinte não recebê-lo instantaneamente? Ou o ouvinte é incapaz de escutá-lo? Bem, se ele for incapaz de escutar, nada poderá ser feito. Digamos, porém, que alguém tenha eliminado algumas dessas defesas, se aproxime, embora existem outras das quais ele não tem consciência. Isso é um pouco menos simples do que o que você descreveu. Sinto que isso é de algum modo terrivelmente simples. Se pudéssemos escutar com todo o nosso ser, o cérebro não seria capturado pela rotina. Geralmente, na comunicação, alguém está dizendo algo e alguém o está absorvendo.
mas há um intervalo entre o que está sendo dito e o que está sendo absorvido. Di, sim, e o perigo está nesse intervalo. Se eu não absorver completamente, não escutar com todo o meu ser, estará acabado. Escutar é difícil por não haver nisso nenhuma sombra de prazer. Você não está oferecendo qualquer prazer, qualquer gratificação. Você está dizendo que é sim, tome-o. Mas a minha mente está tão envolvida com o prazer que ela não ouvirá nada que não seja completamente satisfatório ou agradável. Também percebo o perigo de se buscar a satisfação e o prazer, de modo que também ponho isso de lado. Não há prazer, nem recompensa, nem castigo. No escutar, há somente a pura observação. Chegamos então ao seguinte ponto. A observação pura, que na realidade é escutar, é o amor? Penso que sim. Mas, se você afirmar isso, minha mente então dirá: dê-me isso, diga-me o que fazer. Mas quando lhe peço que me diga o que fazer, estou de volta ao campo do conhecimento. É tão instantâneo e eu me recuso então a lhe perguntar o que fazer. Então, onde estou? Você se referiu à percepção sem qualquer motivo ou direção. A percepção pura é o amor. E nessa percepção, o amor é a inteligência. Não são três coisas separadas, são uma coisa só. Você mostrou isso muito cuidadosamente, passo a passo, e cheguei àquele ponto em que tenho um sentimento com relação a isso. Mas ele se vai tão rapidamente. O problema então começa. Como vou fazê-lo voltar? Mais uma vez, a lembrança dele, que é o conhecimento, o impede. O que você está dizendo é que cada vez que ocorre uma comunicação, o conhecimento começa a trabalhar de várias formas diferentes. Percebe então que é extremamente difícil livrar-se do conhecimento? Poderíamos perguntar porque o conhecimento não espera até que seja requisitado. Isso significa estarmos psicologicamente livres do conhecimento, mas quando surgir a necessidade, atuarmos baseados na liberdade e não no conhecimento. Mas o conhecimento surge para inspirar a sua ação, embora não seja a sua causa. Isso significa liberdade com relação ao conhecimento. E quando estamos livres, é com base na liberdade e não no conhecimento que nos comunicamos. Isto é, há comunicação a partir do vazio. Quando usamos palavras, elas são o produto do conhecimento, mas se originam desse estado de completa liberdade. Suponhamos agora que eu, como um ser humano comum, tenha atingido o ponto onde há essa liberdade e que a comunicação ocorre a partir dele. Você, como um eminente cientista, conseguirá se comunicar comigo sem qualquer barreira? Entende o que eu estou dizendo? Sim, há essa liberdade com relação ao conhecimento quando o conhecimento é encarado como informação. Mas normalmente ele parece ser mais do que informação e o próprio conhecimento não percebe que ele não está livre. Ele nunca está livre. E para que eu compreenda a mim mesmo, tenho de estar livre para olhar. Como você se comunicará comigo que cheguei num ponto em que estou ardendo por receber o que você está dizendo e desejo isso tão completamente que o conhecimento psicológico é eliminado? Ou será que estou me enganando por pensar que estou nesse estado? Bem, esse é o problema. O conhecimento está constantemente se iludindo. Minha mente está sempre se iludindo? Então o que farei? Voltemos a isso. Mais uma vez, acho que a resposta é escutar. Por que não escutamos? Porque não compreendemos isso imediatamente. Podemos fornecer todas as razões superficiais, velhice, condicionamento, preguiça e assim por diante. Mas seria possível encontrar a razão profunda disso? Penso que está no fato de o conhecimento, que é o mim, ser tremendamente forte enquanto ideia. Sim, é por isso que tentei dizer que a ideia tem um tremendo significado e uma enorme importância. Por exemplo, suponha que você tem a ideia de Deus, e isso se reveste de um tremendo poder. Eu posso ter a ideia de que sou inglês ou francês, isso me confere uma grande energia. E isso cria então um estado corpóreo que parece o próprio ser do self. A pessoa, porém, não o vivencia como mero conhecimento. Sim, mas não estamos dando voltas e voltas e voltas? Parece-me que é isso que está acontecendo. Bem, eu estava-me perguntando se há qualquer coisa que poderia ser comunicada com relação a esse poder esmagador que parece acompanhar o conhecimento. E a identificação. Isso parece ser algo que vale a pena ser aprofundado. O que significa em sua raiz identificação? Sempre o mesmo. Sempre o mesmo, exatamente, não há nada de novo sob o sol.
Você diz que o self é sempre o mesmo. Tenta ser sempre o mesmo. Em essência e até em detalhe. Que, sim. Penso que é isso que está errado com o conhecimento. Ele tenta se envolver com o que é sempre o mesmo. E então ele empanca. O próprio conhecimento tenta descobrir aquilo que é permanentemente e perfeito. Quer dizer, mesmo independentemente de qualquer um de nós. É como construí-lo dentro das células. Que disso surge a pergunta: é possível escutar diligentemente? Estou usando a palavra diligentemente no sentido de precisão. Na verdade, isso significa esforçar-se. Que, naturalmente, esforçar-se, tirar o máximo da coisa. Tem de haver alguma outra maneira de lidarmos com toda essa questão intelectual. Usamos um bocado dela e essa capacidade intelectual nos conduz à parede nua. Qualquer que seja a direção para onde eu venha, acabo sempre chegando à parede, que é o mim, com o meu conhecimento, o meu preconceito e tudo mais. O mim então diz: tenho de fazer algo a respeito disso. E isso ainda é o mim. O mim quer sempre ser constante, mas ao mesmo tempo tenta mudar. Que tenta colocar um casaco diferente. É sempre o mesmo. Portanto, a mente que funciona com o mim é sempre a mesma mente. Meu Deus, veja, voltamos ao mesmo ponto. Nós tentamos tudo, o jejum, todos os tipos de disciplina para nos livrarmos do mim com todo o seu conhecimento e ilusões. Tentamos nos identificar com outra coisa que é a mesma coisa. Voltamos então ao problema fundamental. O que fará com que a parede nua desapareça completamente? Penso que isso só será possível quando o homem que está bloqueado puder dar total atenção ao que o homem livre estiver dizendo. Não há outra maneira de derrubar a parede. Não é através do intelecto, nem das emoções, nem de qualquer outra coisa. Quando alguém que atravessou a parede, que a derrubou, diz: ouça pelo amor de Deus, e eu o ouço com a minha mente aberta, então está acabado. Você sabe o que estou dizendo? Não tenho nenhum sentimento de esperança de que alguma coisa aconteça, ou de que alguma coisa volte, ou de preocupação com o futuro. A mente está vazia e, portanto, está escutando, está acabado. Para que um cientista descubra algo novo, ele deve ter um certo vazio a partir do qual haverá uma percepção diferente. Sim, mas apenas no sentido de que normalmente o assunto é limitado, e assim a mente poderá ficar vazia com relação a esse assunto particular, permitindo a descoberta através de uma visão intuitiva nessa área. Mas não estamos questionando essa área particular, estamos questionando todo o conhecimento, que é extraordinário quando nos aprofundamos nisso. E você está dizendo que o término do conhecimento é o Vedanta. Que esta é a verdadeira resposta. Geralmente, porém, as pessoas sentem que têm de manter o conhecimento numa área para poder questioná-lo em outra. Você percebe que as pessoas poderiam achar preocupante a pergunta: com que conhecimento questiono todo o conhecimento? Que, sim, com que conhecimento questiono o meu conhecimento? Exatamente. De certo modo, realmente temos conhecimento, pois vimos que toda essa estrutura de conhecimento psicológico não tem sentido, que é inconsistente e não tem significado. Que, a partir desse vazio sobre o qual estávamos falando, haveria uma base ou uma fonte onde todas as coisas têm a sua origem? A matéria, os seres humanos, suas capacidades, suas idiotices, começaria ali todo o movimento? Poderíamos considerar que é sim, mas vamos tentar esclarecê-lo um pouco. Temos o vazio. Que, sim, o vazio no qual não há movimento de pensamento como conhecimento psicológico e, portanto, onde não há tempo psicológico. Embora ainda tenhamos o tempo do relógio. Que, sim, mas já fomos além disso, não vamos voltar atrás. Não há tempo psicológico, nenhum movimento de pensamento. Seria esse vazio o conhecimento? Seria esse vazio o começo de todo o movimento? Bem, você diria que o vazio é a base? Que é isso que eu estou perguntando. Vamos examinar isso com mais vagar. Estávamos dizendo antes que existe o vazio e que além dele encontra-se a base. Que eu sei, vamos discutir isso mais detalhadamente. 18 de setembro de 1980, Brockwood Park, Hampshire.